Olá, eu sou a Natália Gil, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e este é o último de uma série de 3 vídeos em que o propósito foi discutir algumas questões de currículo. Aqui o foco é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Para falar sobre a BNCC, é interessante observar um marco importante nesse debate, que se dá lá em 1996, com a promulgação da LDB, que estabelece no artigo 9º como sendo uma das tarefas da União, definir as competências e diretrizes que devem nortear os currículos e os conteúdos mínimos de modo a assegurar formação básica comum. De lá para cá, o Ministério da Educação, nas suas diferentes composições, foi fazendo esforços, movimentos para realizar essa atribuição. Então, vários documentos foram publicados nesse sentido, como os parâmetros curriculares nacionais e diretrizes curriculares. Em 2003, o Conselho Nacional de Educação vai tomar a iniciativa de organizar esse conjunto de materiais, revisando as diretrizes, harmonizando os documentos, produzindo interpretações nos seus pareceres, e publica, então, promulga em 2013 esse volume enorme e completo de diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, que passa, então, a ser ter força de lei para a organização das diretrizes em todos os estados, municípios e nas escolas em geral. É interessante aqui assinalar que o Conselho Nacional de Educação, na sua atribuição de fazer os pareceres, interpretar as diretrizes, as regulamentações, vai propondo interpretações em diálogo com entidades representativas da área de educação, instituições do campo educacional, mas vai propondo interpretações que não são sempre as mesmas para essas definições. Então, os documentos curriculares produzidos ao longo desse período, eles se articulam, mas muitas vezes eles se articulam imperfeitamente porque tem concepções que não são sempre exatamente as mesmas, né? Então, é interessante propor o olhar histórico para esse movimento, para que a gente possa observar que não é que a BNCC, as diretrizes curriculares, não são produzidas num só momento, por uma só pessoa, que responderia, que daria coesão para a documentação como um todo. Há múltiplos atores em temporalidades diferentes e interpretações, às vezes bastante conflitantes, sobre o que seja a atribuição da União e sobre o que seja o próprio currículo. Nesse contexto, então, chegamos à BNCC, né, que é um documento obrigatório que deve guiar a organização dos currículos. Eu vou falar rapidamente como ela funciona, como esse documento funciona, e em seguida dou alguma atenção a alguns poréns do documento. A BNCC é organizada em níveis de ensino, então há uma parte para a educação infantil, uma parte para o ensino fundamental e uma parte para o ensino médio. Antes do documento começar a falar de cada um dos níveis de ensino, são apresentadas as 10 competências gerais da educação básica, e é interessante observar que essas competências são aquilo que se espera que na educação básica os alunos aprendam, sejam capazes, que faça parte da formação deles. Então, por exemplo, a primeira competência é que os alunos sejam capazes de valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicitar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. E essa é a feição das competências gerais apresentadas na BNCC. Na parte destinada à educação infantil, o documento está organizado em torno da noção de campos de experiência, né? Então, ali estão 5 campos de experiência que devem organizar as
práticas pedagógicas propostas nas vivências, no trabalho pedagógico da educação infantil, em torno das noções de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. E esses objetivos de aprendizagem e desenvolvimento na BNCC estão indicados para 3 conjuntos de idade, né? Os bebês, que são aqueles de 0 a 1 ano e 6 meses de idade, as crianças bem pequenas, que são as que têm entre 1 ano e 7 meses, e 3 anos e 11 meses, e as crianças pequenas, que são as que têm entre 4 anos e o final da educação infantil. Para o ensino fundamental, ele está dividido em anos iniciais e anos finais, porque embora seja um só nível de ensino, a história da constituição do ensino fundamental se dá pela junção de tipos de escola que foram propostos para finalidades distintas e que em 1971 são atrelados, configuram um só nível de ensino, mas no âmbito das escolas, nas práticas cotidianas, a gente observa que se mantém uma diferença entre essas 2 etapas do ensino fundamental, e isso aparece também na BNCC. Então, para os anos iniciais e para os anos finais, o documento apresenta lá áreas de conhecimento, que são as linguagens, a matemática, as ciências da natureza e as ciências humanas. No caso de linguagens, há uma distribuição em 4 componentes curriculares, que é língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. E no caso de ciências humanas, isso se distribui em 3 componentes curriculares, geografia, história e ensino religioso. Essas áreas depois vão ser desdobradas em competências específicas de cada componente curricular e também objetos do conhecimento e habilidades. Para que isso fique menos subjetivo, vou dar o exemplo de matemática. Então, aqui é interessante já assinalar que, de modo geral, o documento distribui esses propósitos do ensino em anos do ensino fundamental. 1º ano, 2º ano, 3º ano, uma forma bastante tradicional de pensar a escola e o currículo. Mas isso não é assim para todas as áreas. Língua portuguesa, por exemplo, tem algumas habilidades que são especificadas para o intervalo ali entre 1º e o 5º ano, então devem ser trabalhadas no 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano. Outras são específicas para 1º e 2º ano, uma parte delas para 1º, 2º e 3º ano, então não é sempre por ano escolar, né? A arte aparece, por exemplo, para as habilidades que devem ser desenvolvidas entre o 6º e o 9º ano. No caso de matemática, há o estabelecimento do que deve ser trabalhado em cada ano escolar, né? Sempre dividido, então, no caso da matemática, em 5 unidades temáticas, que são números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística. Então, dentro de cada unidade temática, para cada ano escolar, tem lá alguns objetos do conhecimento que são depois expressos em habilidades, ou seja, aquilo que os alunos devem ser capazes de fazer. Então, por exemplo, para o objeto do conhecimento que se refere a sistemas de numeração decimal, leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais e até 5 ordens, a habilidade que se espera que os alunos desenvolvam é serem capazes de ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezena de milhar. Então, é assim que se constitui o documento como um todo, né? Segue nesse mesmo modo, então, lá no 7º ano, são as mesmas 5 unidades temáticas, então, para todos os anos do ensino de matemática no ensino fundamental, é preciso trabalhar as 5 unidades temáticas e vão estar sempre expressas em alguns objetos do conhecimento, indicados depois como habilidades a serem desenvolvidas no trabalho com os alunos. Para o ensino médio, a organização não difere muito disso, há áreas de conhecimento, são 4 áreas de conhecimento, linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Embora tenha menção na parte textual da BNCC
sobre os diferentes componentes curriculares que compõem essas áreas, a apresentação dos objetos do conhecimento e das habilidades não está definida por componentes curriculares, ela é para cada área, então cada área tem suas competências específicas, por exemplo, linguagens tem lá 7 competências específicas que devem ser desenvolvidas ao longo do ensino médio, ciências da natureza tem 3 competências específicas, e o trabalho em torno dessas competências específicas vai lançar mão, vai mobilizar vários componentes curriculares. Né? As habilidades também são a maneira, os objetos do conhecimento e habilidades também são a maneira para o ensino médio, no caso do ensino médio, para expressar o que a BNCC determina que seja trabalhado. É interessante observar que no caso do ensino médio não há separação por ano do ensino médio. Todas as habilidades são apresentadas como sendo objetivo, devem ser trabalhadas ao longo dos 3 anos do ensino médio. E aqui eu vou chamar a atenção para que vocês observem que antes de cada habilidade, isso no documento inteiro, aparece um código, né? E o código aqui, no exemplo que eu trouxe, o EM, significa ensino médio, 1.3 significa que é do 1º ao 3º ano do ensino médio, MAT é porque é de matemática, e 101 é a habilidade específica. Esse código tem uma finalidade importante na lógica de construção da BNCC, que é cada habilidade corresponde a um item de currículo. Né? E na teoria da resposta ao item, que é a metodologia usada para a formulação das provas de avaliação em larga escala, como a Prova Brasil e o Enem, para se garantir a presença equilibrada de todos as habilidades previstas para o ensino ao longo da educação básica, esses itens são muito importantes, eles estão vinculados à necessidade de construir avaliações em larga escala. Falando disso, eu já tenho a deixa para apresentar algumas das críticas e das potencialidades que têm sido destacadas no debate sobre a BNCC. Eu não vou fazer um repertório de todas as críticas ou de todas as vantagens, aqui eu quero só assinalar algumas coisas. Uma delas diz respeito a uma crítica quanto ao engessamento do currículo que a BNCC representa, porque apesar de se propor que a BNCC seja uma parte comum, e que haja uma outra parte diversificada, a ser produzida por cada região, nas diferentes regiões, a BNCC é muito grande, né? É muita coisa, então é um comum, mas bastante grande, logo ele deve ocupar a preocupação, vai acabar ocupando a totalidade dos esforços das escolas. Além disso, o fato de que aqueles itens caiam nas provas de avaliação externa também já nos leva a crer que as escolas vão dar atenção ao que está na BNCC e vão deixar de lado a diversificação regional. Além disso, há uma crítica daí nas diferentes áreas de conhecimento com relação ao que ficou proposto na BNCC e o que ficou de fora. Isso se deve ao fato de que foram chamados para formular, né, no trabalho de formular o que deveria constar na BNCC em cada área, equipes constituídas por pessoas da área, então da área de ensino de ciências, da área de ensino de matemática, da área de ensino de arte. Mas os grupos em cada uma dessas áreas pensam de formas diferentes o que deve constar no currículo, né? Não há uma concordância completa em cada uma das áreas sobre o que deve ser o currículo de ensino da sua área. E aí, a formulação da BNCC responde por uma parte daquilo que se considera que deva fazer parte do currículo. Então, a depender da área, essa crítica é bem forte, isso foi bem acentuado, em algumas áreas isso é menos presente, mas é interessante destacar isso, porque a BNCC se apresenta como o conteúdo curricular mínimo, essencial, que todo mundo deveria ter, e a gente acaba esquecendo que todo o currículo é resultado de um jogo de forças. O que entra e o que sai do currículo diz respeito aos grupos que estão em posição de assinalar que isso deve ser ensinado.
Isso se dá com relação a diferentes classes sociais, né, na nossa sociedade, mas também se dá no âmbito de cada uma das áreas do saber, onde também há jogos de força e algumas perspectivas de ensino têm mais poder para se apresentar ali na BNCC e outras ficaram deixadas de lado. Eu não poderia deixar de falar de algum dos argumentos em defesa da BNCC. Provavelmente o mais forte entre eles diz respeito à noção de justiça curricular, a preocupação em garantir que todos os estudantes no Brasil tenham acesso ao mínimo de conteúdos que a escola deveria ensinar. Também tem sido argumentado o fato de que a BNCC permitiria um maior controle da qualidade do ensino, na medida em que as habilidades indicam com precisão tudo aquilo que as crianças deveriam aprender na escola, em cada etapa da sua escolarização, e isso poderia ser precisamente rastreado nas avaliações em larga escala. Do meu ponto de vista, um pouco paradoxalmente, a principal potencialidade da BNCC me parece ser o seu excesso. Ela é imensa, há coisa demais, então não dá mesmo para a gente ensinar tudo aquilo que ela traz. Ela foi pensada como um mínimo que os alunos deveriam ter acesso na escola, mas são tantos os elementos que a gente não vai ter que fazer escolhas a partir do contato com a BNCC. Mas nessas escolhas é importante dizer que tem perspectivas interessantes de ensino em várias das áreas, aspectos que tradicionalmente não foram trabalhados na escola e que merecem atenção no tempo atual. Então, ela traz elementos, ela renova a perspectiva de ensino em algumas áreas e pode funcionar para os professores como um grande repositório de possibilidades, de formas de como ensinar. Além disso, a gente não pode deixar de lembrar, de assinalar, que a BNCC foi produzida num momento de extrema tensão no campo político, né? A gente tem uma mudança abrupta, uma ruptura do grupo na presidência da República, e isso tem abalos, enfim, na sociedade como um todo, e certamente ali no Ministério da Educação, e é nesse momento tenso que a BNCC está em discussão. Ela começou a ser discutida em 2012 e no âmbito do MEC, vários debates na construção desse documento. Aí em 2015 é publicada uma primeira versão, um documento preliminar que deveria ser analisado pelas escolas, pelos professores, os profissionais de educação, que fariam críticas, sugestões. O Ministério da Educação recebe essas críticas e sugestões, começa a trabalhar uma segunda versão. Essa segunda versão vai ser publicada em 2016, e aí nesse momento vão ser organizados seminários estaduais para discussão da segunda versão, organizados pelo CONSED, pela Undime. No entanto, 2016 é o ano da ruptura, é o ano do golpe, que tira da presidência da República a presidenta Dilma Rousseff, e aí exatamente neste momento em que o documento estava sendo rediscutido mais coletivamente para uma configuração que pudesse ser a final, né? Esse processo fica abalado, acaba sendo homologado uma versão em 2017, dessa segunda versão, e ainda é construído um terceiro documento, uma terceira versão, que é publicada, homologada em 2018, que é a versão que a gente tem atualmente. Acho importante dizer que entre uma versão e outra, as mudanças são grandes, não é apenas um detalhamento, não se trata de um documento que foi proposto em 2015 e depurado ao longo do período. Ele foi sofrendo transições importantes, transições grandes, tanto de concepção como de organização interna dos componentes curriculares, das áreas do saber. Bom, mais uma vez homologada a BNCC, o que é que nos resta fazer? A nós, professores, e estou dizendo nós porque essa é uma implicação tanto para os professores da educação básica, como para os professores do ensino superior, que é o meu caso,
que formam professores para a educação básica. Será que nós temos que cumprir e obedecer esse documento que foi feito para comandar as nossas aulas? Eu pus os termos entre aspas porque eu acho que a questão não fica bem colocada nesses termos, né? Na minha percepção, tem muita água para passar por debaixo da ponte quando a gente está falando de um documento curricular e a sua execução na aula, na sala de aula, nas escolas. Nesse sentido, eu acho interessante partilhar um trecho de um sociólogo suíço, que se chama Philippe Perrenoud, que vai falar de questões de currículo, e ele vai dizer o seguinte: do currículo, do documento curricular, ao tecido cotidiano da atividade na sala de aula, há campo de manobra para uma interpretação que tome em consideração não apenas tudo o que a instituição não prescreve, mas também tudo o que ela prescreve de forma vaga, a um nível de abstração elevado ou de forma contraditória, ambígua ou incoerente. A tudo isso vem se juntar ainda as preferências do professor e dos alunos e as diversas limitações que dão finalmente forma e substância ao currículo real. Acho interessante trazer essa perspectiva, que é de um intelectual de outro país, para que a gente não fique achando que a questão aqui é da política nacional interna, que é a percepção de que o currículo é esse jogo de disputa e o professor não está fora dessa disputa. Quando ele tem diante de si um documento curricular, fazer esse documento curricular virar aula é um trabalho em si, e é um trabalho do professor. O documento não é coerente do começo ao fim, tem coisas que ele diz como fazer ou o que precisa ser feito, tem outras que não estão lá expressas, algumas coisas são vagas, tem os interesses e a disponibilidade de trabalhar mais tempo um tema do que outro, pode ser que eu trabalhe tudo que está lá, mas algum tema eu vou dar mais atenção do que outro. Então, isso é próprio da dinâmica do currículo chegando à escola, né? Portanto, eu acho que nós temos sim muito ainda a fazer, né, de trabalho no âmbito da nossa autonomia docente, que não se enquadra bem na noção de temos que cumprir a BNCC a partir desse documento, que tem coisas interessantes, tem limites, mas tem possibilidade, potencialidades. O que é que nós, professores, vamos fazer em sala de aula, né? Sabe que durante muitas décadas não tinha currículo obrigatório no Brasil, mas aí os professores sentiam como se aquilo que o livro didático trazia fosse o conteúdo obrigatório, e nunca foi, né? Essa relação dos professores com o currículo é que eu acho que a gente pode reconsiderar, né? Nesse sentido, acho fundamental a noção de autonomia docente. A gente não pode abrir mão da autonomia, porque são alunos reais, aqueles com os quais a gente atua, e é a necessidade de aprendizagem deles que tem que prevalecer. A gente pode fazer arranjos a partir do que temos na mão, um livro didático ou uma BNCC, não no sentido de seguirmos aquele documento ou seguirmos aquele material, que ele conduza a nossa aula, mas que ele nos sirva de recurso. Ao invés de obedecer à BNCC, seguir a BNCC, de que modo nós podemos usar aqueles elementos na construção da nossa aula. Como fazer aquilo virar aula é algo que diz respeito ao professor, na interação com os seus estudantes, e é um elemento fundamental de autonomia docente que a gente não, na minha perspectiva, a gente não deve abrir mão. Espero que a discussão tenha sido produtiva, tenha trazido para você algumas ideias, algumas reflexões, e seguimos em contato e nos vemos nos próximos vídeos.